sobre a ceia do Senhor. Quando nós estamos aqui na ceia, a palavra, praticamente o sentido, a mensagem, né? Ela é muito semelhante às outras, porém a ministração é sempre poderosa em nossos corações. Eu sempre fico refletindo, pedindo ao Senhor, dentre estas palavras que são fortes, qual é a palavra que o Senhor quer testificar ao nosso coração sobre este ato grandioso, porque vamos falar sempre da mesma obra, não é? E o Senhor, Ele nos inspirou nesse tema que está aqui no nosso cartaz, né? Que é, Ele foi ferido, e tá aí esse texto, está em Isaías, que fala lá que Ele foi ferido e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Vamos ler o texto completo que está em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, onde nós vamos ler o texto aqui completo na sua íntegra. Nós vamos falar hoje de 3 verdades da redenção. 3 verdades da redenção. 3 verdades. Não é três colocações. São 3 verdades. E quando se fala de verdade, ela tem um poder libertador, tem um poder absoluto. Não existe um termo contrário. Então não é 3 opiniões. Não são 3 pensamentos. Não são 3 filosofias, são 3 verdades. É claro que se a gente fosse pegar detalhadamente, até teologicamente, vamos dizer assim, claro que seria muitas verdades. Mas para a ministração de hoje, nós vamos extrair 3 verdades que são o sumo, a síntese do que a gente precisa entender sobre a redenção, sobre a operação ali do sacrifício de Cristo no Calvário. Isaías, ele fala 2 destas verdades aqui nesse texto. 2 destas verdades ele fala aqui no capítulo 53, versículo 4 e 5. Esse meu texto, Rafael, ele está nas 2 versões. Então a gente vai escolher mesmo a RA e a gente aplica, porque ele está na corrigida fiel e na atualizada. Mas eu vou ler aqui só na atualizada. Certamente, versículo 4, certamente ele tomou sobre si, o que, irmãos? E as levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos ler todo mundo junto agora o 5, bem forte. Mas ele foi pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas fomos sarados. Eu vou começar pelo versículo 5. A primeira verdade, irmãos, que a gente encontra aqui é no versículo 5, quando diz que ele foi ferido ou traspassado, né, pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades. A primeira verdade é que Jesus ali na cruz estava sendo ferido, moído e castigado por causa de nossas transgressões, iniquidades e pecados, que são 3 níveis do pecado: pecado, transgressão e iniquidade. Então essa primeira verdade que o profeta messiânico fala aqui, é que ele foi, não é, vituperado, estraçalhado, ferido, moído e castigo foi liberado sobre Cristo, por conta do pecado da humanidade, por conta da desobediência do homem, por conta do homem viver separado de Deus. E Satanás se aproveitou disso para tomar de conta da casa, como ladrão, como roubador, e era o que ele queria, roubar essa comunhão do homem com Deus. E o pecado na humanidade refletia isso, uma separação, uma distância,
uma dominação satânica, porque Deus estava bloqueado. Pode ver aí o irmão no seu zap. Você não quer mais ali, ó, bloqueia. Tá, não tem contato mais. O homem fez isso com Deus, bloqueou Deus. Pronto, não tem mais contato com Deus. Bloqueou Deus total. Mas quem ficou nesse estado de off do homem, quem ficou com ele? Satanás e seus demônios com as maldições. Claro que o homem fazia isso na sua ignorância. Sabe o que a palavra ignorância significa no original, irmãos? Ser guiado pelas emoções. Porque é na consciência que está, o Espírito promove a consciência do homem. Mas as emoções levam a pessoa a tomar decisões, é um instinto. E isto é a raiz da palavra ignorância. Então o homem vive na ignorância. Quando Deus chama o homem de nécio, é porque o homem vive por instintos, por emoções, por desejos. E aí isso traduz numa doutrina chamada concupiscência, não é? Então a palavra grega é concupiscência, traduz para concupiscência. Então isto é um ato de ignorância. A ignorância permitiu o homem fazer com que ele ficasse escravo do pecado, escravo do inimigo, porque ele preferiu o sabor, o prazer, e não a consciência, e não o saber de Deus, e não o dirigir de Deus para a sua vida. Então tudo começa naquele fruto lá proibido, que o Senhor proibiu. Num ato de consciência ele falou, se comer vai ter morte, vai morrer eternamente. Mas olha, se você comer, Satanás falava, tu vai ser isso, tu vai ter aquilo, tu vai poder isso, tu vai conhecer, tu vai ter. E aí começa o engano, a sedução para viver na ignorância, guiado por desejos e emoções, que é o que o homem tem a tendência de viver hoje. Ou seja, ele sai do seu estado de consciência, ele sai do seu estado de iluminação, ele sai do seu estado de direção para viver no estado de ignorância, porque as emoções falam, as emoções dirigem, as emoções dão também uma sensação de bem-estar. Tudo falso, tudo mentiroso, tudo escravizador. E a humanidade caminhava desta maneira. Deus não podia intervir na consciência agora do homem, porque havia uma parede, o pecado se estabeleceu como uma parede, uma separação. Houve uma legalidade outorgada para o inimigo. Então, Satanás, ele permeia as emoções humanas. Por isso que temos que ter muito cuidado com nossas emoções, irmãos, porque muitas das vezes você está saindo do estado de espírito, do estado de consciência, do estado de iluminação, para ser guiado por instintos, por ser guiado por emoções, por situações que nascem do coração. E naquela palavra de domingo, o Senhor fala muito claro na sua palavra, no versículo 34 do capítulo 21, num sermão escatológico, profético, da sua volta, que pelo estado dos corações, muitos vão entrar num laço e não vão conseguir ficar na presença do Filho do Homem, porque trocaram o estado de espírito, de consciência, de iluminação, por um estado de ignorância. Isso favorece o inimigo, dá ponto para o inimigo, bloqueia Deus na vida da pessoa e faz com que então o inimigo tome todo lugar, toda autoridade na vida daquela pessoa. Então tudo que Deus ele faz é muito perfeito, é justo, né? Dentro de um critério de legalidade. Então a humanidade estava agora totalmente separada de Deus. Diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então precisava ter um preço por isso. Então o Senhor tinha que castigar cada um dos pecadores, ele tinha que castigar, moer cada um, né? Ou ferir cada um, cada um tinha que pagar pelo seu pecado. Todos tinham que fazer, né, exatamente a penitência destes pecados. Porém, o que Deus viu? Que os homens não tinham condições de fazer isso. Não havia condição de o homem por si só, porque ele era governado por um ser terrível. Então eles nem acreditavam nessa possibilidade, nem que estava errado. Então Deus fez um trabalho muito, muito preparador, muito de preparação, para que chegasse então uma redenção, uma libertação perfeita para nós. Então isso veio sendo feito desde a velha aliança até culminar com a pregação de João Batista,
quando ele começou então a trazer a pregação do arrependimento. Mas aqui nós vamos nos deter nessas verdades que a redenção traz. Aqui é só uma introdução para a gente entender qual foi a motivação de Deus e de Cristo para se expor a esse cumprimento profético que ainda está aqui no Velho Testamento anunciando. Ele foi, é como se fosse no presente, mas isso aqui está quase 1000 anos antes, 800 anos antes de Jesus nascer, essa profecia sendo lançada aqui. Então, ele foi ferido, ele foi moído e ele foi castigado por causa das nossas transgressões. Essa primeira verdade, irmãos, nos fazendo refletir sobre todo esse contexto, nos faz entender o quanto que Deus ele foi misericordioso conosco, o quanto que, na verdade, ali o Senhor se dispôs a fazer esta obra por nós. Quando o Senhor estava aqui na terra, quando o Senhor estava evangelizando, começou então o seu ministério terreno, e ele começou a pregar o evangelho, depois de João Batista, 6 meses depois de João Batista, ele começou então a pregar um evangelho muito poderoso, um evangelho que tinha impactos tremendos, vinha com sinais, com prodígios, e aquilo então rapidamente perceberam que ele era um novo profeta, depois entenderam que ele era mais do que um profeta. E aí, os próprios discípulos e parte da multidão, e a multidão, começaram a desejar que ele fosse agora um novo rei. Um novo rei. Vocês lembram lá que quando ele entrou em Jerusalém, mas isso é já lá no final, já perto de ele morrer, eu já estou pegando já um pouco lá no final, dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Eles estavam dando brado ao rei, como rei, ele entrando em Jerusalém, saudando a Jesus como rei. Colocava lá suas roupas, colocavam lá folhas de palmeiras e assim preparavam uma estrada de triunfo, de entrada triunfal de Jesus como rei. Sabe por quê, irmãos? Porque havia um império romano que massacrava, dominava Israel. Havia o governo de Herodes, que era o governo dos judeus, que também era um massacre, era um escândalo para eles, um rei como Herodes. Tentou até matar Jesus no nascimento, depois se tornou um perseguidor também dos cristãos. Então eles queriam um rei, eles viram em Jesus a pessoa certa para ser um rei, para ter um reino e para ter a glória. Os apóstolos, que se tornaram apóstolos depois, os prediscípulos, também se confundiram com isso. Muitos deles se frustraram, porque pensavam que Jesus ia logo destruir. É o caso do nosso irmão fraco, falho, do nosso irmão Judas Iscariotes. Ele pensava, ele quis ganhar dinheiro com o negócio, mas ele tinha na convicção dele, que Jesus, quando eles tentassem pegar Jesus, que então ele ia destruir o império, porque ele ia ser o rei, ia colocar o reino dele ali, e ele ia ganhar dinheiro e ainda ia ver o império romano também sendo humilhado. Por isso ele se enforcou, porque ele viu que a outra parte não aconteceu. Mas Jesus tinha dito várias vezes, meu reino não é deste mundo. Sabe por quê, meus queridos? Ele é o rei dos reis, mas ainda não implantou o seu reino físico, seu reino na terra. O reino agora é espiritual, mas queria um reino físico, porque imaginavam, poxa, o faraó foi humilhado por Deus, então ele vai humilhar agora César, vai humilhar Herodes, e eles então clamavam para que ele fosse o rei e tivesse esta glória terrena. Mas o Senhor repudiou, rejeitou esta glória humana, essa glória terrena. Satanás até induziu para ele implantar esta glória. Ele foi chamado pela multidão para implantar esta glória, para ser um rei terreno, mas ele sabia que a missão dele era ser ferido, moído e castigado por nós, por nossa causa. Você entendeu, irmão, como é que o Senhor, por que Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa exaltação? Porque Ele não simplesmente aceitou até mesmo aquilo que queriam dar a Ele. Preferiu padecer dia após dia, sofrer dia após dia,
para que pudesse nos tirar de uma condição de opróbrio. Então a primeira verdade é que a gente saiba que Jesus não mereceu ser ferido, não mereceu ser moído, não merecia ser castigado, mas Ele escolheu sofrer desta forma por amor a nós, por nossa causa. Amém? Isso é um motivo muito grande da minha obediência, da minha fé, da minha devoção a Cristo, todos os dias, porque Ele escolheu, não foi dado uma imposição, Ele escolheu ser ferido, ser moído e ser castigado pelas nossas vidas. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade se encontra no versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A segunda verdade é essa. Ele, diga comigo, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu pergunto agora para você, aonde estão as suas enfermidades e as suas dores? No Calvário. Que o Calvário ainda está lá hoje, né? Então, para ficar mais direto agora, dá um CEP mais exato. Está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, isso não quer dizer que nós não passaremos mais dores. Eles mesmos falou sobre isso. Mas esta segunda verdade nos fala que Ele tomou sobre si. Ele agora é ferido, moído, castigado, mas para levar sobre Ele a sentença que era a nossa sentença. Para levar as maldições que foram impostas por Satanás sobre a humanidade. Então Ele, nesta segunda verdade, nos mostra que Ele agora carrega, Ele traz sobre Ele, não só foi até da geração até Ele, mas de todas as pessoas até um determinado tempo, que vai ter também um tempo final, mas na frente a gente vai dizer que tempo é esse. Até um determinado tempo, as pessoas que se converterem, que se dobrarem a Cristo para receber o perdão dos seus pecados, para sair da direção e da sentença do inferno que foi imposta a Satanás, e ele reparte isso com aqueles que estão do lado de cada barreira, aqueles que estão sendo guiados pelas suas almas e emoções, na ignorância de Deus, porque não andam na luz da consciência e do Espírito. Então não entendem a verdade desse evangelho, aonde Cristo nos substitui em amor, misericórdia, de uma forma trágica, ali no Calvário, passando essa situação dolorosa, vexatória, que foi exatamente um esmiuçar, um triturar. A Bíblia resume isso em vitupério. Olha, o ser humano, eu e você, não consegue passar por um vitupério. Quando nós estamos vivendo em vitupério, a gente busca logo uma saída, um escape. A gente busca logo resolver, porque nós não suportamos vitupério. O vitupério não é um problema. O vitupério, ele não é simplesmente uma situação difícil. O vitupério é uma dor profunda, agonizante, algo torturante, algo insano acontecendo na vida de uma pessoa. Foi por isso que ele suou gotas de sangue. Então, quando fala esta palavra de vitupério, uma pessoa, um ser humano, não consegue dizer, eu estou sendo vituperado. Tem uma pessoa na Bíblia, para você entender o que é vitupério, que foi vituperado assim. O exemplo de Jó. Jó foi vituperado. Isto é vitupério. Perdeu ali a família, né? Os filhos morreram, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, estava sofrendo horrivelmente. Isto é um vitupério. Então não era só um problema, mas aí não parou somente nas questões físicas, vinha o tormento psicológico. Aí vem, cadê o teu Deus?
amaldiçoa teu Deus, e aí começa a vir as ações infernais na mente da pessoa. Então ele sofre física, financeira, material, não é? E agora psicologicamente, para poder então sofrer as consequências espirituais. Isto é vitupério. Quando você fala de vitupério, lembre do Holocausto. Quando o povo judeu passou ali durante a Segunda Guerra Mundial, no nazismo, isto é um vitupério. Ficar em campo de concentração, vendo ali o familiar sendo dizimado por uma câmara de gás, por chuva ácida, isto é vitupério. Emagrecendo no TV, ficar nos ossos, depois ser jogado numa vala, isto é vitupério. Então, quando a gente fala de vitupério, ficou uma palavra muito fácil da gente aceitar em uma pregação, mas quando diz que Cristo foi vituperado, ele sofreu aquilo que ninguém poderia sofrer, meu irmão. Ele foi ferido, moído e castigado de uma forma tão grande, tão terrível, que isso causou, sabe, irmãos, uma tortura que trouxe a Deus a expiação dos nossos pecados. A expiação dos nossos pecados foi por causa do vitupério de Cristo. Foi por causa deste derramar do sangue, desta natureza, e ele carregando sobre ele. Era um fardo daqui, era uma dor dali, era desde a criação do homem até o último homem que será redimido na história da humanidade. Ele carregou sobre si. Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma boa notícia para você: as tuas dores e as tuas doenças estão em Jesus Cristo. Estas dores vituperais você não precisa mais passar. As dores que nós poderemos passar é uma dor de um problema físico, uma dor de uma situação, de um problema comum, uma dor por uma perseguição à nossa fé, mas a dor de vitupério o Senhor já sofreu por nós. Ele já recebeu isso ali na cruz das nossas vidas, de forma, meu querido, que por mais que você tenha problema, por mais que nós passamos por aflições, mas diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus, porque a presença do Senhor em nós, ela dissipa qualquer tipo de vitupério, e a alegria do Senhor passa a ser a nossa força, a nossa motivação. A alegria do Senhor é uma realidade dentro do povo de Deus. A alegria do Senhor não é ficção, a alegria do Senhor não é religião, a alegria do Senhor é o Senhor em nós, a esperança da glória, é o poder do sangue de Jesus, é a operação do sangue de Jesus, dissipando todo o demônio e toda a potestade. Isto é a alegria do Senhor. Quem tem uma vida apenas de emoção, mas que não tem de experiência, não sabe o que é esta alegria, mas pelo sangue de Jesus, o véu se rasgou, as cargas foram colocadas sobre ele, e agora eu posso ficar leve, eu posso pular, eu posso agora correr, porque Jesus pagou a minha sentença, ele pagou agora a minha dívida, e ele pega toda a bagagem imunda e joga sobre ele para dissipar todo o mal. Isto é poder, irmãos, isto é sobrenatural, isto é a glória de Deus em nós, isto é luz no meio das trevas, isto é bênção real para as nossas vidas. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta é a segunda verdade, que ele sendo vituperado, porque ele estava carregando as minhas dores e enfermidades. Satanás não tem poder de me vituperar, Satanás não tem poder de nos causar esse dano, porque Jesus já nos colocou esta bênção de triunfo e de vitória. Algumas aflições poderemos passar, os santos passam por algumas aflições, porque estamos também no mundo natural, numa dimensão natural, mas não são de vitupério. Não é aquela de você entrar em desespero, porque se isto aconteceu, você saiu do nível da consciência, entrou no estado de emoção, voltou a colocar a barreira de separação entre você e Deus, porque se a barreira de separação for quebrada, jamais você vai entrar em vitupério, jamais você vai entrar em desespero, jamais você vai entrar nesta crise profunda, porque o teu espírito está ligado diretamente com Deus. A presença do Senhor passa a ser uma realidade. Você vai ser sempre um gigante na fé,
Você basta ter aquela palavra da fé como um grão de mostarda na tua vida, mas depois ela cresce, se transborda e vira como uma árvore grandiosa a trazer sombra a todas as aves. Isto é a fé plantada em nosso coração por uma fé que a gente crê na obra deste sacrifício de Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? E isso causou impacto até no céu. Os anjos começaram a glorificar o Senhor, exaltavam o Senhor. Os céus foram tomados da glória de Deus pelo impacto da redenção ali na cruz. Até o sol ficou impactado, a terra tremeu. Os irmãos sabem tudo disso. É porque o efeito da redenção, a verdade da redenção é muito poderosa. Mas os costumes dos nossos dias querem fazer isto uma coisa tão simplérrima, sabe? Tem pessoas que infelizmente, numa dor tão pequenina, não chega a ser nem 1% de um vitupério, começa a reclamar, começa então a murmurar, começa a perder a sua paz. Isso tudo, irmãos, é voltar a um estado de ignorância. Isso tudo é voltar a um estado do outro lado da barreira da separação. Isso tudo é porque perdeu exatamente a essência do sacrifício do Senhor em nossas vidas, na vida, e aí começa então a haver uma conturbação psicológica, e as pessoas começam a se perturbar por estas ações, mas foi passos para trás, foram passos que foram dados contrário à cruz, e com isso faz com que haja toda uma tormenta na vida da pessoa. Mas o servo de Deus sempre é abençoado, irmãos. Sempre a bênção do Senhor está sobre o seu povo, sobre os seus filhos, porque não tem mais o poder do vitupério, não tem mais poder sobre nós. Não tem poder sobre nós o vitupério. Você pode passar uma noite de lágrimas, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Você pode passar por algumas circunstâncias difíceis. Você olha, tem uma barreira aqui, você olha, tem uma barreira do outro lado, mas você depois se lembra: eu sou filho de Deus, levanta seus olhos para cima. Então vem do Senhor a tua resposta. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, a segunda verdade, sempre lembre desta verdade: as tuas dores não podem ser maior do que o sacrifício de Cristo. As tuas dores estão em Cristo Jesus. Sabe, quando vier algum tipo de situação de angústia, repreenda, porque é a tua alma reivindicando direito a um estado caído. Mas Jesus lavou, Jesus comprou, Jesus restaurou a tua alma para não viver no domínio da angústia, mas pela liberdade do Espírito Santo de Deus. Isto é uma vida, e vida abundante. A vida abundante é interpretada como sendo uma vida apenas numa dimensão física. Totalmente errada essa interpretação, porque a vida abundante é triunfar sobre Satanás. Ali fala do Baruque de Deus, do Baruque significa autorização de Deus sobre a nossa vida, porque agora Deus é que nos guia, Deus nos autoriza, Deus é que dá o decreto sobre nós, e isto é a vida abundante. Ele pode decretar sobre nós: meu filho, eu quero que tu vá para uma ilha lá na Índia, e lá você vai pagar um alto preço pelo meu nome. Isto é vida abundante, porque você está sendo agora, sabe o que? Um espelho de Deus, um espelho de Cristo. Você está fazendo o que Cristo fez. Então isto é vida abundante. A interpretação de vida abundante no nível do triunfalismo está errado. Não é isso vida abundante. Senão o próprio Cristo não teria tido a vida abundante, o apóstolo Paulo não teria tido vida abundante, e Paulo dizia que ele tinha uma vida muito abundante. Ele declarou isso, os apóstolos disseram tudo isso, porque a vida abundante, irmãos, ela tem um nível eterno para nós, amém? A abundância, ela é eterna. Aquilo que você tem e vai acabar, pode acabar amanhã e um dia vai perecer, isso não é abundância, isso é apenas uma aparência. Deus, quando fala vida abundante, é coisa contínua, é algo que não acabará nunca mais, é algo que começa aqui e vai terminar não, e vai continuar pela eternidade. Amém? Isto é vida abundante. Esta é a segunda verdade. Essa segunda verdade de quando Ele carrega sobre Ele estas nossas dores,
As pessoas confundem e pensam agora, eu não posso mais passar um dilema, eu não posso mais passar um problema, eu não posso mais passar uma situação, porque senão Deus não está mais agindo na minha vida. Isso é engano de Satanás, para que a sua alma volte a ter o controle da tua vida, para que a angústia volte a ter o controle da tua vida, para que a murmuração volte a ter o controle da tua vida, para que os prazeres voltem a ter o controle da tua vida, para que o engano volte a ter o controle da sua vida. Mas, meus queridos, o sacrifício de Cristo vai nos mostrando claramente aqui algo assim muito constrangedor para nós. Primeiro, ele é ferido, ele é moído, ele é castigado. Poxa, isso era para mim, era eu que tinha que sofrer tudo isso. Ele parou, ele colocou ali um parapeito, ele colocou ali uma condição de proteção para isso não acontecer comigo e você. Agora ele toma sobre ele tudo aquilo que era destrutivo. E aí eu gosto de dizer, irmãos, ele tomou sobre si, trazendo agora também numa ampliação do significado do que é carregar sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que muita gente não coloca todas as suas dores lá no Calvário? Sabia que muitos crentes, fiéis, obedientes, mas por não entender a iluminação lá do seu espírito, ficam carregando dores que não eram para carregar? Por exemplo, as dores que veio lá do seu pai, ou da sua mãe, que não era convertido, ou dos seus avós, ou dos bisavós, que não eram convertidos, está vindo de geração, está na bagagem de maldição, não é mais para você sofrer estas dores, porque estas dores têm que estar no Calvário, na cruz do Calvário. Jesus carregou sobre si as nossas maldições. Gálatas 3,13 diz claramente que ele tomou sobre si a nossa maldição, que ele se fez maldição em nosso lugar, porque nós éramos malditos, irmãos. Ele se fez a própria maldição em nosso lugar. Isso para quê? Para que nenhuma maldição tivesse poder de trafegar mais sobre nós. Mas por que às vezes pode vir essa perturbação, essa opressão? Porque eu preciso conhecer a verdade, e a verdade me libertará. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Às vezes nós não conhecemos esta verdade, por isso que a redenção é marcada por verdades. E às vezes um impulso, uma situação, um estímulo, algo que está trafegando na minha história e na minha vida, ainda não foi colocada na cruz, ainda tem peso na minha vida. Eu preciso conhecer esta verdade e colocá-la no lugar que ela tem que estar, lá na cruz, para ser diluída e destruída por Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Isso nos dá direito também da cura física, de ter uma cura divina, amém? De ter a fé, a esperança. O Senhor chega a instruir na sua palavra: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero e que ele unja-o em nome com óleo, em nome do Senhor, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e ele ficará de pé. Então, ele será levantado. Então, mostra aqui também essas nossas dores e doenças. O Senhor nos cura, nos liberta. É claro que nem toda enfermidade Ele vai curar quando você pedir, mas Ele vai te abrir a porta, o caminho. A bênção do Senhor vai se estabelecer na sua vida, porque o Senhor tomou sobre si, carregou sobre si nossas dores e nossas doenças, e no sentido aqui original da palavra, todas elas estão focadas na raiz de todos os males. Alguém poderia dizer qual é a raiz de todos os males? Qual é a raiz de todas as doenças? Qual é a doença mãe de todas as doenças e das enfermidades? Alguém poderia dizer, numa palavra curta, qual é a doença raiz? Qual é a doença mãe de todas as doenças e de todos os males e de todas as situações? Como é o nome da doença mãe? Fala alto. Pecado. Esta é a causa mãe de todas as doenças e dores e maldições. Cristo na cruz está curando pela raiz, irmão, é pela raiz, é lá na raiz, lá no começo, Ele está trazendo a cura para a sua vida, amém? Esta é a segunda verdade. Agora eu quero convidar vocês
para ler comigo em 1 Coríntios, no texto da ceia, texto doutrinário da ceia, que o apóstolo Paulo instrui a igreja no capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, nós vamos encontrar aqui a terceira verdade introduzida, e ele explica mais na frente essa terceira verdade, que diz assim, todo mundo se tiver achado, leia comigo então, porque... Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, para a gente pegar isso bem forte. 26, versículo 20, já está aqui, né? Então, vamos lá. Porque comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? O que é que eu tenho que anunciar? Todas as vezes que eu como agora o pão e bebo o cálice, eu anuncio o quê? Eu anuncio o quê, irmãos? A morte do Senhor. Até quando? Então não tem um tempo, o negócio de, estou com um problema. Eu anuncio a morte. Por que eu tenho que anunciar a morte do Senhor? Porque na morte do Senhor Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele foi castigado, e Ele levou sobre si todas as maldições da minha vida. E eu tenho que anunciar isso cada dia, eu tenho que declarar isso cada dia. A ceia é um instrumento oficial de eu dizer, eu continuo debaixo desta legalidade, onde todas as maldições da minha vida estão sobre Cristo Jesus, porque Ele foi ferido, moído e castigado em meu lugar. Ele levou minhas doenças e maldições. Hoje, nesta noite, inclusive, você pode ser curado de uma doença física, espiritual, de alma, até mesmo hereditária, porque Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si. E aqui Ele está dizendo agora, todas as vezes que você come este pão dignamente, bebe este cálice dignamente, você anuncia esta morte, você está anunciando esta vitória até que Ele venha. Diga comigo agora, até que Ele venha. A igreja entendeu isso, a igreja primitiva, e ela começava a dar brados em todo culto. A gente tem uma a dizer glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. A igreja sabe o que ela dizia? Maranata, Maranata. Que ela sabia o poder disso, então ela dizia Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, e olha só, no capítulo 15, vire um pouquinho aí a folha da sua Bíblia, ou leia aqui no Data Show, você vai ver no capítulo 15 o que significa agora. Essa é a terceira verdade do sacrifício de Cristo. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, porque é na volta do Senhor agora que conclui a obra redentora dele para a sua igreja. Ele agora está concluindo esta obra. Olha o que vai acontecer, meus queridos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 40. Vamos ler o versículo 51. A partir do versículo 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Está prestando atenção aí, irmãos? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Todo mundo diga: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqui a terceira verdade, tem até quarta verdade aqui, mas vamos pegar na terceira verdade. Que a terceira verdade, irmãos, é que o sacrifício de Cristo ainda vai ser completo, transformando o meu corpo mortal e imortal, ou incorruptível,
de corruptível para incorruptível. O que significa isso? Cristo morreu por mim, tomou os meus pecados e maldições, mas eu ainda estou num corpo corruptível, eu ainda posso cometer pecados, eu ainda posso errar, e assim mesmo eu sou purificado pelo sangue de Jesus. Mas vai chegar um dia, e esse dia está chegando, hein, irmãos? Vai chegar um dia que os anjos acho que já estão afinando lá a trombeta, o trompete lá no céu, não é? E diz que essa trombeta vai tocar depois, olha, irmão, daqueles selos que a gente vai estudar aí. Então essa trombeta soará. Essa trombeta ela vem depois de um monte de circunstâncias que vão acontecer na terra, e diz: a trombeta soará. E quando ressoar esta última trombeta, um missionário uma vez, eu era novo convertido, olha gente, impactante isso, hein? Prepara o coração aí para esse testemunho. Eu estava ainda lá na congregação do João Paulo, na Rua do Arame, número 135, se não me falha a memória, ali no João Paulo. E estava o missionário Bernard Johnson, que já partiu para a glória, né? Um homem que era um missionário internacional, um pregador, admirava muito, gostava dos livros dele. E ele, nesta noite, ele estava mais ou menos como eu estou hoje, sentindo as dores da partida da sua mãezinha, né? Estava com pouco tempo, coisa de 2 meses, e ele estava pregando ali, e ele então ficou abatido, e a mãezinha dele também partiu assim de uma idade já avançada, mas ele sentiu aquela partida, e ele estava orando, e quando ele estava orando, ele recebeu uma presença, nada mais nada menos, de um anjo ao lado dele. Esse anjo veio porque era um homem, sabe, um apóstolo, era um apóstolo, pregava no mundo inteiro, ganhou príncipes muçulmanos, homem que fazia, sabe, renunciou coisas tremendas. O testemunho dele é maravilhoso. Depois você coloca aí no Google e veja aí a história, Bernard Johnson, missionário, veja a história desse homem, a biografia dele, como é importante, né? O apóstolo do século 20. Então ele disse que estava lá abatido, como estava Daniel, e aí chega este anjo e disse: olha, ainda você tem muito a fazer, e tem que correr depressa, tem que avançar, porque já está sendo feito uma preparação. Aí ele: quando será? Não sei, nem posso lhe dizer, mas uma coisa eu posso te dizer, é que já está sendo feita uma preparação, para que a noiva do Cordeiro venha a ser buscada. Então prepara, avança, e então prega o evangelho do Senhor, porque ele não tardará. Então, irmãos, ele disse que já estava vendo essa preparação, e ele pregava sobre esta trombeta que soará. Ele pregava neste dia que essa trombeta já devia estar sendo preparada. Isso foi há 40 anos atrás. Então hoje, com certeza, se ele já afinar os 6 acordes, já estão chegando perto dos últimos acordes, para ela ser ressoada. E então vem a terceira verdade da redenção, quando aquele que enfrentou os dilemas da vida, as perseguições, sabe, irmãos, os estados que vêm para tirar e roubar a nossa paz, toda a situação contrária, então o Senhor vai chamar estes fiéis para um estado agora de incorruptibilidade, arrebatar a sua igreja, levar para o nível de glória, e deixar o pecado com seu governante e com aqueles que amam o pecado, mas os santos, o eleito, os salvos que amam a glória de Deus, que amam o Senhor, estarão para sempre com o Senhor lá na glória. Amém? Esta é a terceira verdade, irmãos. Esta dor vai passar, este corpo vai ser trocado, a nossa vitória chegará. E então, onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está doenças, enfermidades, dificuldade, problemas financeiros? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora nós estamos numa dimensão, irmãos, onde não seremos mais tocados por nenhum sinal de morte. Você viu aqui que nesta palavra o apóstolo deixa bem claro que isto são sintomas da morte ao nosso derredor. Você adoeceu, você está com um ataque, é uma seta de morte, porque nós temos um corpo físico que pode ainda atraí-la. A mão do Senhor está sobre nós, mas enquanto nós estivermos nesse corpo que é mortal, ou seja, passivo de morte, pode sofrer doenças, você pode ser desempregado, você pode passar dissabores, mas um dia você se liberta também deste corpo. Este corpo vai ser trocado por um corpo incorruptível, um corpo onde você não terá mais nenhuma doença. Oh, meu Deus, oh, quando eu prego isso aqui me dá vontade de ser hoje, aleluia. Eu queria que fosse agora, irmãos. Oh, Senhor da glória, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém?
que essa terceira verdade esteja no teu coração. Não fique desejando essas coisas da terra, não fique desejando essas coisas mortais, não fique desejando essas coisas temporais, passageiras, efêmeras. Deseja aquilo que é eterno, incorruptível, e breve chegará, a trombeta soará. É uma palavra de afirmação. A trombeta soará. Aquele que estiver dormindo vai ficar, aquele que estiver surdo não vai ouvir, mas aquele que estiver atento e vigilante vai subir com a igreja transformada e arrebatada do Senhor Jesus. Quem crê pode aplaudir ao Senhor, quem crê pode glorificar o Senhor, quem crê pode adorar o Senhor. Aleluia! Quem crê pode ser batizado no Espírito Santo. Quem crê pode ser curado de enfermidade. Quem crê pode receber a vitória sobre até o mal que está assolando a tua vida nesta noite. Quando você comer este pão, quando você beber este cálice, você anuncia a vitória sobre a tua vida. Você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é anunciando que a vitória do Senhor já está sobre a tua vida. Isto reflete em nós uma postura. Portanto, meus amados irmãos, olha aqui a postura. Olha aqui esta verdade de quem tem uma vida que anuncia Jesus, que proclama Jesus, de que aguarda Jesus, que anseia por Jesus, que não está nem aí para esse nível de opressão que está acontecendo no mundo, perseguição que vem, até mesmo a morte para nos levar por causa do nome de Jesus. Não está nem aí por causa da dimensão que está na tua cabeça, do que te espera, do que você vê, daquilo que foi revelado, do véu que se abriu na tua vida. Então para este o Senhor diz assim: ó, meus amados irmãos, sede firmes. Não é complexo não. Sede firmes. Amém? Amém? Bata seu pé aí bem forte. Tá fraco aí, mas essa batida aí tá um pouquinho fraca. Vamos bater para derrubar a muro de Jericó. Me lembrei agora quando a gente cantava fazendo a marcha, né? A marcha da vitória. Lembra, Beto? Nem lembro mais da música. Eu cantava demais. A gente fazia 1, 2... não lembro. Como é? Esquerda, direita, eu piso no diabo. Não lembro mais nada. Mas isso é só um brado de motivação. Mas aqui, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes. Aqui está dizendo: pare de fraqueza. Pare de estar reclamando, de estar deixando besteira roubar aquilo que está sendo falado para você aqui, ó, iluminando a sua vida. Sede firmes, para aí não, inabaláveis. Oh, meu Deus do céu. Inabalável a gente pensa vai ser na eternidade? Não, aqui na terra. Porque com esta vitória do Senhor sobre nós, tragada é a morte, por esta vitória aqui nessa dimensão. Então Satanás não consegue te abalar. Lembra que a gente falou que viver uma ignorância do Evangelho, não importa a igreja, a religião, é viver sob o domínio de emoções e sentimentos. Então ele se abala, ele deixa de fazer alguma coisa porque ficou abalado, saiu do nível de espírito para um estado de alma. A alma é caída, e então o que acontece? Ele não está mais nesta esperança, a não ser de cabeça, de teoria, mas não de espírito, porque ele está abalado. Então, primeiro, que o crente tem que ser firme. A firmeza não deixa você mudar a sua opinião de reino. O abalado é aquele que passa por níveis da sua alma e não permite que ela seja afetada por estes contra-ataques mortais de Satanás na alma, como foi o vitupério de Jó, um grande exemplo para nós. O vitupério, esqueci do vitupério importante, o vitupério de José. Você queria a unção do vitupério de José? Todo mundo quer a honra de José, né? Ô Senhor, derrama a honra de ter o anel do faraó no meu dedo, Senhor. Eu quero ter a honra de estar no palácio. Sim, mas tu quer a honra do vitupério? Porque ele passou por um vitupério de ser
planejado a morte, irmãos, pelos próprios irmãos. Lá interveio, mas foi colocado num poço e depois vendido como escravo, humilhado, perseguido. Um jovem adolescente de 13 anos de idade, olha só, 13 anos de idade, tem condição de fazer coisa importante. Ayrton, olha esse menino aqui, vem cá, Ayrton, vem cá, meu filho, vem cá, o Ayrton. Olha, eu chamo ele de hominho, obreiro mirim da igreja. Onde é que ele está sentado? Ayrton, qual é a tua idade? 14. Tu passou só um ano, né? Um ano. Você já é membro? Já. Ocupado na obra do Senhor? Sim. Amém. Quer deixar Jesus? Não. Por quê? Porque ele me ama. Porque ele te ama, e tu? Eu amo ele. Então tá bom. Deus abençoe. Isso é só para mostrar que um adolescente, ele pode ter uma intensidade em seu coração. José foi tão intenso, irmãos. Ele estava fora. Ele não teve a oportunidade aqui do Ayrton, viu? Não teve. De declarar uma fé poderosa como essa, na frente da igreja ou da sua própria família. Ele foi desafiado por Satanás a declarar uma fé fora dos olhares das pessoas mais próximas da sua vida. Ele só tinha o olhar de Deus sobre ele. Aquele homem aceitou o vitupério pela firmeza e por ter uma fé inabalável. Aceitou ir para o Chilindró, ficar 13 anos, por conta desta fé inabalável. Isto é vitupério. E por conta disso, Deus o honrou soberanamente também. Ao ponto de Faraó, vou tirar férias, coisa nunca acontecida, pega meu anel e governa o Egito e o mundo, que naquela época, com a fome que veio, ele passou a governar, foi o mundo. Então, irmãos, nós podemos observar que nessa terceira verdade, que é a verdade da esperança eterna, ela nos deixa inabaláveis. Amém? Ela nos deixa firmados. Se você perder a visão do céu, se você perder a visão da eternidade, você vai ser abalado por qualquer coisinha. Você vai ter que passar por um processo restaurador da sua vida. Porque a pessoa que olha para cima, ela não fica nesse nível de abalo. Os problemas não têm poder sobre ela, porque ela tem um poder maior sobre ela. Não importa de onde venham. Ela sabe quem é o Deus, ela sabe quem é o Senhor. Não importa o tipo até de sofrimento. Não vou nem falar de vitupério, porque vitupério é algo muito específico, é citado assim, é pontual na Bíblia, vitupério. Mas aqui a gente vê a postura da esperança, que tem que ser geral para todos, não é exceção ser inabalável. Quando a gente observa que pessoas estão precisando ter uma série de apoios emocionais para se tornar um bom cristão, irmãos, é engano. Você tem que estar inabalável, é baseado naquilo que o Senhor fez por você. Olha, até o som começa a atrapalhar. Então, você tem que ficar inabalável diante de qualquer circunstância da vida. Você não tem que ser levado por algumas coisas que puxam da tua tendência emocional, ou das tuas aspirações, das tuas expectativas. Tu precisa ter uma noção real do que é de fato a eternidade, o sacrifício, a obra de Cristo efetuada por nós. Isso nos leva até essa terceira verdade, com seus efeitos em nós. Os efeitos em nós. Os efeitos dessa terceira verdade, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Nós temos desafios com a pregação do Evangelho, com o discipulado. E aqui uma igreja que está vivendo a terceira verdade, é uma igreja que não olha só para a terra. Vai ter um irmão que vai enfraquecer aqui deste rebanho. Quem vai cuidar dele? Os demônios vão cuidar? É os demônios que vão cuidar? Cada irmão é o pastor que tem que cuidar? Não é bíblico. Mas quando o crente não é abundante na obra do Senhor,
tudo fica pesado para ele. Tudo começa a complicar para ele. Tudo é um encargo para ele. Tudo fica difícil para ele, porque ele quer mesmo é ter a vida dele do jeito que ele administrar. Ele esqueceu Isaías 53, o versículo 4 e 5, que Cristo foi ferido, Cristo foi moído e Cristo foi castigado e levou as nossas dores e enfermidades. Esqueceu. Ele não quer ser ferido, ele não quer passar por nenhum dissabor pelos encargos dados por Deus, porque a gente passa de sabores. Ser pastor é passar por dissabores. Ser pastor é ter um encargo missionário, é ser guiado por Deus, é ter uma perseverança de luta, de não andar por aquilo que vê e ouve, mas ser andado no sentido de missão para com Deus. Porque, irmãos, fazer a obra do Senhor é guerra contra Satanás todos os dias. Nós podemos pagar preço que vocês não têm ideia de que é necessário pagar por conta de uma palavra, a pureza do Evangelho, a sã doutrina, a missão do reino de Deus. Sermos incompreendidos, sermos impopulares. Por quê? Porque a alma quer sempre estar no controle. E isto é, irmãos, uma falta de entendimento deste processo e de viver esta terceira verdade, a esperança que traz uma vida inabalável. De passar pelas duas verdades e ter essa terceira a cada dia, sabendo que tudo mais que acontece não sufoca a nossa vida e não tira o nosso tempo para Deus. Se você está sem tempo para Deus, chore enquanto você pode. E nós podemos dizer, na primeira ceia deste ano, que a primeira foi aquela virada, né? Mas na primeira ceia deste ano, chore e reivindique o teu direito de cidadão dos céus, de ter uma vida inabalável, porque isto pode custar muito caro. Eu tenho que te falar isso de forma profética, muito caro, baseado em Lucas 21:34, porque você não está colocando na tua agenda a eternidade, mas sim a tua eternidade, o teu tempo de terra, que ele vai se acabar. Mas não é por isso somente. A gente tem uma alegria do Senhor dentro de nós, que nos constrange. A pessoa que passa por uma experiência com Deus não precisa de receber umas palavras assim, quase que chega no nível de uma ameaça. Não precisa, porque tem um texto que diz assim: o amor de Cristo nos constrange. É esse aqui que nós estamos pregando hoje. O amor de Cristo me constrange a ser disponível, a ser abundante, a ser ocupado na obra de Deus, de ter um espaço no reino por causa de Cristo, por causa do Senhor, por causa do que Ele fez, do que Ele tomou em meu lugar, por Ele ter sido ferido, moído e castigado pela minha vida, por Ele ter tomado minhas maldições eternas que estavam sobre mim, por ter me tirado do laço do passarinheiro, de me tirar também da condenação eterna. E isso me fez, então, Ele me transporta e me faz agora almejar essa esperança, como diz o apóstolo Pedro, uma viva esperança. É uma viva esperança, irmãos. A esperança, aquilo que nós podemos conquistar aqui na terra, é presente de Deus. Amém? Mas a nossa maior esperança é quando o Senhor vem nos buscar. Essa é a nossa maior esperança. Lá não haverá choro, lá não haverá dores, lá vai haver somente alegria, irmão, dia e noite. Seremos também muito ocupados na eternidade, muito ocupados. Uma vez, um professor, quando eu estava sendo trainee na Alcoa, me perguntou: rapaz, vocês pregam muito sobre a eternidade. Ele era ateu. Esse professor se converteu, viu? Mas não vou contar essa história hoje não, prometo, já contei uma vez aqui. Esse professor ateu fazia muita questão de quase toda a aula ele falar de ser ateu. Na volta, a gente vinha junto no ônibus, ele tinha uma evangelização. Eu estava ali, cumprindo uma missão. Você falou aquilo, eu quero te responder. Eu tinha aquela missão, porque ele provocava, né? Até que um dia ele se converteu. Mas nesse dia ele estava falando na turma, e depois eu vou falar no ônibus, sobre a eternidade. Sabe por que se eu fosse crer nisto, eu não teria vontade nenhuma? Que pelo jeito que vocês pregam, é uma coisa monótona, só todo mundo com a mãozinha assim, adorando.
Adorando. Irmão, de fato, se ficar na eternidade, só fazendo isso aqui com essa mãozinha assim, horrível. Não era? Quem pensa, o que vai fazer na eternidade? Eu vou ficar lá adorando. Menino, quem que aguenta ficar eternamente como aqueles serafins? Ali foi um momento que Isaías viu o serafim, não quer dizer que ele só fazia aquilo, gente. Eu fui explicar para ele, você está equivocado que você falou. Primeiro, a Bíblia não diz isso. Na eternidade, nós seremos muito ocupados. Muito ocupados. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver o quanto que nós seremos ocupados. Tem muita coisa, tem cidades, tem casa, né? Tem muita coisa para se fazer. E tem coisas que nós não conhecemos, né? Por que Deus fez esse monte de planeta? Sei lá. Tenho que perguntar para Deus. E ele responde se ele quiser. Eu acho que ele nem vai responder. Mas eu tenho uma opinião, não é doutrina, nem ensino, nem faz parte da pregação. Mas eu tenho uma opinião que esses planetas Deus não cria por acaso. Juntando gente na eternidade todo o tempo, meu irmão, vai ter alguma coisa para a gente fazer naquele lugar. Alguma coisa a gente vai ter. Eu só digo isso, que a gente não vai ficar desocupado, vai ter muita tarefa. Outra coisa importante você entender sobre a eternidade, ele vai dar galardão. Não é só pelo que tu fez. O que tu fez aqui é passaporte para o que tu vai fazer também. Tu vai receber, irmãos, a patente. Não é? Tem gente aí que está se preparando, olhe para ser... Abaixo do soldado, como é o nome daquela função no exército? Tem um soldado, tem um recruta, é? Recruta. Tem gente que está se preparando para ser só um recruta, e olhe lá. Outro já um soldado. Outros já estão se preparando para pegar uma patente de sargento. Eu estou só comparando, tá, gente? Só comparando. Um de sargento, outro de oficial, começa oficial. E outros vão pegar, né, irmão? A esfera aí, né, top aí, esses homens aí que são top mesmo, né? Eu já entrando como soldado, já vou me dar muito bem como soldadinho, tá bom demais da conta, mas vou ficar satisfeito. Mas se o Senhor quiser me premiar, botar assim mais para frente, eu também vou aceitar, porque eu sei que vai me dar mais encargos, e eu gosto de trabalhar, eu não sou desocupado. Então, irmãos, essa questão do ser abundante aqui, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora pelo Espírito, reflete o que tu vai ser na eternidade. Se tu não é abundante aqui, não dá para ser abundante no lado de Deus, da glória de Deus. Vai ter que ser desabundante do outro lado. O lugar daqueles que não abundam no Senhor aqui, não é a glória do Senhor. O lugar de demonstrar exatamente esse acesso, esse passaporte na eternidade, é ser firme, é ser constante, é ser inabalável e abundante na obra do Senhor. Amém? Tem trabalho para você no reino de Deus. Amém, meus queridos? Tem trabalho para você na casa do Senhor. Amém? Você não precisa estar reclamando e vendo defeitos. Se coloque no lugar para fazer a obra de Deus. Amém? Deus tem um chamado para a sua vida, e é isso que Ele quer que você faça. Essas são as 3 verdades. Que Deus abençoe e aplique esta palavra com poder em nossos corações. Amém? Vamos ficar de fé e vamos aplaudir o Rei da Glória, o Senhor, que foi moído, que foi ferido, foi vituperado, resumindo tudo, né, com esse castigo enorme, e diz que isso nos trouxe paz, mas ele também nos diz que nós também, quando anunciamos, e hoje é o momento agora de anunciarmos esta morte através da ceia, anunciando é um ato profético de declarar aquilo que você crê do seu direito alcançado ali pelo sacrifício de Cristo, aquilo que Ele padeceu para que nós pudéssemos usufruir, mas ainda tem uma terceira a se cumprir, que ainda não se cumpriu, uma terceira verdade. Ao ressoar a trombeta de Deus, Cristo arrebatará o seu povo. Esta esperança tem que permear o teu coração, levantar a cabeça, olhando para cima e caminhando com tuas pernas cada dia. Comece a dizer: Senhor, usa-me. Senhor, que o teu sacrifício na minha vida me impulsione para a frente. O poder do teu Espírito me impulsione para a frente, Senhor. E assim que eu venha contribuir, ser constrangido por este amor, a fazer a tua obra, a ajudar aquele irmão que enfraqueceu na igreja, aquela pessoa lá fora, Senhor, que não conhece ainda a tua verdade, porque ele está no tempo da ignorância, vivendo pelo desejo da sua alma, não está no nível da iluminação do seu espírito, e é somente, Senhor,
com a pregação do Evangelho que isto acontece, que as escamas caem, que as escamas são tiradas dos nossos olhos. Estava falando isso aqui das escamas, o Espírito me deu um sopro aqui dizendo que é como se Isaías um dia estivesse pregando, e quando ele pregava, ele fez uma pergunta. Na verdade não era Isaías, ele estava representando o próprio Senhor Jesus, não é? A quem se revelou, quem deu crédito à nossa pregação? Você deu crédito a esta pregação hoje, irmãos? Da obra de Cristo no Calvário? A quem se revelou o braço do Senhor? Quando a pregação está sendo feita, a pregação bíblica, escriturística, a mão do Senhor está se revelando sobre a tua vida. Creia nisto. Diga, a mão do Senhor está sobre mim nesta noite. Não importa, meu querido, que situação você tem passado, mas creia nestas verdades da redenção, porque o inimigo foi derrotado. Então você tem verdades da redenção sobre a tua vida. E uma terceira que agora é na nossa esperança. Estamos aguardando Maranata. E assim as escamas caem, para que você possa ver isto. As escamas são tiradas para que você possa ver isto. Oh, aleluias. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva nossos corações, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, porque somos falhos, Senhor. Ainda estamos, meu Deus, neste corpo mortal, Senhor. Oh, meu Deus, quantas tentações, quantas fraquezas vêm nos assaltar. Apóstolo Paulo chegou a dizer, meu Deus, que este mal que há em mim. Oh, meu Deus. Vem buscar, Senhor, a tua noiva. Espírito Santo que nos capacita. Ministra os corações nesta noite de ceia, Senhor. Aviva aquele que está desanimado. Aviva, Senhor, aquele que perdeu o ritmo, Senhor, da vida espiritual. Oh, meu Deus, que quando essa trombeta tocar, cada um destes irmãos aqui possam subir e estar lá, Senhor, neste lugar. Nada venha nos prender, Senhor. Que todo engano do coração venha a ser agora confrontado com a verdade das sagradas Escrituras. E assim venha operar o teu poder nesta noite, Senhor. Ministra, Senhor. Continua esta obra.